Bom dia, meus queridos e queridas, amados e amadas, do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aprove que o Senhor nos trouxesse hoje, para esse dia que se chama hoje, e pudéssemos estudar mais na palavra dele. Amém? Boas obras é o novo nascimento? Vamos ler o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26? Olha o que Tiago diz. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. Algumas religiões usam esse versículo para fazer boas obras em troca da salvação, afirmando que essa é a maior demonstração de fé em Cristo. Porém, depois de sua boa ação carismática, a pessoa continua morta por causa de seus deleites, de seus prazeres. Não é esse tipo de obra que demonstra fé em Cristo. A pessoa dá esmolas para justificar que é boa, com o apoio de um versículo. Mas e o restante dos ensinamentos e advertências da palavra de Cristo? A palavra diz: nenhum bêbado herdará o reino de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, leia. E nas suas festas religiosas se embriagam. Por quê? A palavra de Jesus diz para as igrejas: nenhum idólatra herdará o reino de Deus. Está lá em Apocalipse 22, versículos do 15 ao 16, leia. E idolatram por quê? Porque não acreditam na totalidade da palavra de Cristo, é isso. Fazem uma boa ação para maquiar as más ações e assim saem se gloriando, dizendo: nós é que fazemos a obra de Cristo. Se a pessoa faz a caridade por amor ao próximo, continue fazendo. Isso é muito bom, isso é agradável a Deus. Mas se é em troca da salvação, se pensa que as obras vão cobrir os seus pecados, desista. Pois a salvação não é pelas obras. Não é pelas obras que a pessoa faz, mas pela graça de Deus. É por meio da fé em Cristo Jesus. Cornélio foi um dos exemplos disso. Leia lá. Suas esmolas agradavam a Deus, mas foi preciso Deus mandar um anjo para lhe dizer que chamasse Pedro para lhe ensinar que o perdão dos pecados vem pela fé no nome de Jesus Cristo e não pelas obras das esmolas que ele dava. Está lá em Atos capítulo 10, versículo 11 ao 6 e do versículo 23 ao 43. Lê essa história que você vai entender. Cornélio jamais poderia se vangloriar, porque se as obras das esmolas o salvassem, não seria necessário Deus ter lhe apresentado a graça dele, que é Cristo Jesus. A salvação pelas obras é antibíblico. Ora, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Leia Romanos capítulo 11, versículo 6. Leia também Título 3, versículo 5. E Romanos também 3, versículo 27. Leia esses textos, é importante para você. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, disse Paulo aos Efésios. Está lá em Efésios capítulo 2, versículos do 8 ao 9. Leia. Sem contradizer o que Paulo disse às igrejas, Tiago, quando disse que a fé sem obra é morta, estava falando muito além de esmolas e caridades. Se lermos os versículos que antecedem, vamos encontrar qual tipo de obra ele estava falando. Leia lá Tiago capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Ele diz: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Podemos ver que o exemplo de Tiago, que Tiago usou, não foi que Abraão deu esmolas, mas deu o melhor que tinha para Deus, o seu único e querido filho Isaque.
Como a fé de Abraão, a nossa fé é justificada quando fazemos o melhor para Deus, ou seja, a obra de Deus. Quando renunciamos aos desejos da carne, os nossos interesses e sonhos para realizarmos a vontade de Deus, é isso que é nascer de novo. Assim, em outras palavras, Tiago disse: ó homem vão, como diz que tem fé na palavra de Deus e adultera, e se embriaga, e mente, e rouba, e idolatra, e não renuncia às obras da carne para fazer as obras de Deus. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Está lá em Tito, capítulo 1, versículo 16. Veja lá. Tenha mais um dia de vitória. Amanhã, se Deus quiser, nós voltaremos para dar continuidade. Fica na paz. Em Cristo Jesus.